Irmãos, vamos continuar o nosso assunto, né? Um novo olhar sobre a deficiência visual. Nós já vimos alguns detalhes, né, sobre a vida dos nossos irmãos com deficiência na igreja. Agora nós vamos falar de uma coisa muito agradável, muito gloriosa, que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós vimos, próximo slide, na deficiência visual, né? O que nós vamos falar hoje, o nosso assunto é o mundo 3D. E ele contempla, assim, de maneira mais ampla, a deficiência visual total congênita. Próximo slide, nós temos aqui a pessoa com deficiência visual total. Os irmãos se lembram que eu disse naquela primeira aula, que é a deficiência visual total congênita, que acontece nos primeiros anos da infância. A pessoa não tem memória visual, ou seja, ela não tem noção nenhuma de qualquer objeto, a não ser aquilo que ela toca e conhece com as mãos. E nós vimos também que tem a congênita e vimos também a deficiência visual adquirida, que é aquela em que a pessoa tem a memória visual. Eu estou reforçando porque é uma grande diferença na assistência e nas necessidades entre essas duas categorias. A pessoa que nunca viu nada e a pessoa que viu e não vê mais, mas tem todo esse conhecimento, toda, né, essa noção do universo. O nosso projeto se chama O Mundo 3D. Aqui está, próximo, aqui está a logo. Nós vimos aqui, né, um globo terrestre. Nesse globo terrestre nós podemos ver um desenho que tipifica a deficiência visual. A bengala branca mostrando a deficiência visual total. E essas linhas dentro do olho, elas tipificam as graduações da baixa visão. E por que chama Mundo 3D? Porque tudo que nós vamos tratar neste aspecto, neste âmbito, são referentes a objetos da obra criadora do Senhor. Por isso que chama o mundo 3D. Porque sabemos que as coisas espirituais, elas não são transformadas em materiais. Próximo. As condições. Olha, nós vamos falar aqui, por exemplo, das nossas experiências com este trabalho. Em 2019, no final de 2019, nós estávamos fazendo audiodescrição de alguns livros infantis que nós temos. E nós convidamos dois irmãos que são irmãos biológicos e todos dois são cegos desde o nascimento, é uma síndrome que eles têm. E para que pudessem validar o processo que nós fazíamos. E quando eu disse para ele, nós estávamos tratando do livro A História de Isaac e o outro era a Arca de Noé. Quando eu disse para ele que ali havia uma tenda, que era a tenda de Abraão, e havia um camelo na porta daquela tenda, ele disse para mim assim: Maria Lúcia, eu não sei o que é um camelo. É um varão, ele tem seus 44 anos, é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais em Artes, em literatura, uma pessoa muitíssimo inteligente, que lê o Braille com fluência e, acima de tudo, um servo de Deus há mais de 30 anos, não da nossa igreja, mas um servo de Deus. Quando eu o conheci, ele estava em uma outra denominação, como também a irmã dele. E a irmã dele, quando nós fomos falar da Arca de Noé, ela também falou: eu não tenho noção do que seja a Arca de Noé. Aí eu desenhei no EVA, bem fundinho, ela passou a mão, e embora fosse um recurso assim tão insignificante, tão insatisfatório, ela se alegrou de falar: olha, tem uma portinha, tem um telhado. Eu vi assim que fez uma diferença na vida dela. E nós começamos a buscar do Senhor. Senhor, como nós vamos ensinar as pessoas a palavra de Deus, que é o foco da acessibilidade. Foi o primeiro momento em que o Senhor assim, nos fez assim, um despertamento, porque já havia esse trabalho antes, com aulas enviadas em Braille para as crianças. Já existe desde muitos anos a deficiência visual na acessibilidade, como a surdez. Mas foi esse momento que o Senhor fez assim, como que um despertar. Abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos ver melhor, né, estes irmãos. E aí, a pergunta: Senhor, como vamos fazer?
Irmãos, nós que trabalhamos com acessibilidade, nós vivemos de milagres, porque nós trabalhamos com pessoas que o Espírito Santo do Senhor tem que operar maravilhosamente sobre elas, tanto no físico como no espiritual, para que elas possam aprender. E nós perguntamos ao Senhor, nós ficamos muito impactadas com o fato deste desconhecimento. Vocês imaginem o irmão, o pastor, um dos pastores aqui está pregando sobre Eliezer, Rebeca, né? Os camelos, e tem uma pessoa com deficiência visual na igreja, o pastor não sabe que ele não sabe. Que ele não sabe que é um camelo. Quando ele sair da igreja, nós temos essa situação, porque depois eu vou lhes explicar. Quando aquele irmão saiu da igreja, o irmão sair da igreja, ele vai sair sem saber que bicho foi aquele que Rebeca deu água. Pode associar a um cavalo, porque nesse caso eles aproximam daquilo que eles têm mais conhecimento, mas não é o conhecimento verdadeiro. E nisso que nós perguntamos ao Senhor, o Senhor nos instruiu a fazermos impressões em 3D para que esses irmãos possam tocar. Por isso surgiu o Mundo 3D, um acervo bíblico tátil. Aqui nós temos uma impressora. Eu peço ao irmão que projete o vídeo. Consegue passar o vídeo da impressora? Olha, isso é uma impressora 3D. Ela está imprimindo a arca. Então ela vai passando camadinha por camadinha, às vezes fica 13 horas, 14 horas, e ali o objeto sai. E nós temos hoje, né, a condição de fazer várias coisas em 3D. Quando nós fizemos o primeiro objeto em 3D, e a palavra do Senhor foi assim para nós: uma impressora 3D. Nós não estava no nosso dia a dia, na nossa cogitação, nada com referência à impressora, né? Não faz parte do nosso cotidiano. Mas nós começamos a trabalhar. Quando nós fizemos os primeiros objetos, foi um cajado e uma ovelha, está mais aqui embaixo. Quando nós fizemos esse objeto, nós levamos para que o irmão cego e a sua irmã pudessem tocar. E as palavras que ele nos disseram, antes ele me disse, eu não conhecia. Quando ele pegou a ovelha, quando ele pegou o cajado, ele disse assim: eu só conheço realmente, eu só vejo o que eu pego em 3D. Tem que ter a profundidade, a largura e a altura, para que ele saiba do que se trata. Nem se você desenhar, se você contornar com barbante, para ele não é suficiente. Para que ele conheça, não. Ele pode identificar se você der alguma pista, se é um cacho de uvas. Sem isso, ele não conhece. Então, vocês vejam que afinação do Espírito Santo com as nossas vidas. A mesma frase, 3D. Vamos passar. Fizemos o projeto. Eu peço que volte o slide, testagem do projeto. Quando nós fizemos, né, aqui está testagem do projeto, por favor. Isso. Nós temos aqui, essa é uma irmã nossa, essa é a irmã que não sabia o que era a arca. Inclusive ela falou assim comigo: Maria Lúcia, eu queria muito conhecer as coisas da Nova Jerusalém. Eu falei, nós podemos fazer muita coisa, mas isso aí, nem nós não conhecemos ainda, só na eternidade, não é? Então aqui está ela, nós fizemos, nós os convidamos aí na nossa casa, e aqui está ela tocando num cajado. Quando o nosso irmão, que falou que não conhecia o camelo, tocou no cajado, ele disse assim: eu não sabia que o cajado tinha uma curva. Efeito maravilhoso, por favor. Vejam, aqui está. Nós sabemos que a importância do conhecimento dos detalhes. Ele pensava que o cajado era como uma vara, como um cabo de vassoura. Quando nós lemos na palavra, a tua vara e o teu cajado me consolam, são coisas diferentes. E o cajado, nós sabemos que essa curva do cajado, ela é uma extensão do braço do pastor, que ele usa para pegar na perninha da ovelha, não é nem no pescoço, a gente às vezes acha, né? Ele pega na perninha da ovelha e a puxa para perto de si. Ela nos fala em revelação, em conteúdo bíblico, da ação do Espírito Santo, que está sempre nos puxando para perto do Senhor Jesus.
Jesus. Então, se você não sabe esse detalhe, é muito mais difícil para ele fica sem realmente perceber. Próximo. Aqui está a abrangência do projeto. Nós vimos aqui, essa é uma irmãzinha, ela é do Rio de Janeiro. Ela nasceu na igreja, ela é uma instrumentista, ela trabalha, né, muito no grupo de deficiência visual, no nosso culto, todas as terças-feiras às 19 horas. Os nossos irmãos instrumentistas são os nossos irmãos cegos, a irmã Simone faz parte desse trabalho, os nossos pastores. É um culto feito por eles para o Senhor. Quando a Maressa visitou o stand pela primeira vez no Rio de Janeiro, ela disse a seguinte coisa para mim. Ela nasceu na igreja, cresceu na igreja. Dentre todas as coisas, ela disse, eu achava que eu era a única cega que existia na igreja. Depois ela veio falando várias coisas, onde ela diz assim, a Arca da Aliança, que quando alguém falava sobre elas nas pregações, eu imaginava que era uma caixa sem tampa, com tampa. Eu não conseguia imaginar os querubins, mas quando eu vi lá no mundo 3D, fiquei impressionada. Agora, quando eu ouço falar da Arca da Aliança, eu tenho imagem na minha mente. O mundo 3D me ajuda a compreender melhor a palavra do Senhor. Então isso que os irmãos estão vendo lá, o stand, que parece uma coisa tão simples, uma exposição de objetos, onde crianças pegam, pessoas passam. Aquilo ali tem uma finalidade e acessibilidade, que é o ensino da palavra de Deus. E a abrangência desse projeto, ela atinge, como nós vimos aqui, a Maressa, que é um caso de deficiência visual congênita, ela não tem nenhuma memória visual. Atinge também os nossos irmãos que perderam a visão há 5 anos, 2 anos, 3 anos, a deficiência adquirida. Irmãos, uma coisa muito interessante. Quando nós começamos o 3D, nós pensávamos as pessoas que não têm imagem, né, visual. Mas depois que nós começamos a andar com o stand nos Manaíns e os outros irmãos com deficiência vieram, nós tivemos um irmão em Pernambuco que quando ele tocou nos objetos, nós temos lá no stand uma galinhazinha, num dos nossos contextos. Ele tem 8 anos que ele perdeu a visão. Quando ele pegou, ele falou assim, olha, eu tinha esquecido como eram os detalhes de uma galinha. Então, o que nós percebemos? Vocês podem ver aqui pela imagem que também vai apagando da memória deles os detalhes dos objetos. Com o transcorrer dos anos, eu creio até que a irmã Simone pode confirmar isso, vai apagando algumas coisas. Ele me disse assim, Maria Lúcia, como quando você vê uma fotografia, a fotografia, por exemplo, do meu casamento, a sua fotografia de bebê, você se lembra, mas aqueles detalhes, eles vão sendo parcialmente esquecidos. Aí você volta, vê de novo, agora eu estou me lembrando. É exatamente o processo. Então, a sabedoria do Espírito Santo são como os pensamentos do Senhor, são muito mais altos do que os nossos pensamentos. E nós podemos dizer que neste trabalho, o Senhor nos tem feito andar sobre as nossas alturas. Estamos ultrapassando os nossos limites de conhecimento e até mesmo de forças. Próximo. Também os irmãos de baixa visão, com grau severo também, né, vão lá, tocam os objetos e ficam muito alegres. Agora nós vamos ver a evolução do 3D. Nós começamos em 2019. Aqui tem uma data que esse foi o Manaí último agora que nós estivemos em Domingos Martins. Em 2019 nós estivemos lá, nós começávamos o projeto 3D, levamos alguns objetos isolados, né? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não, peraí, irmãos, deixa eu voltar aqui. O nosso primeiro passo foi nos Manaíns. Nós fomos ao Manaim de Divinópolis, ao Manaim de Domingos Martins, levamos o stand. Começamos assim. Hoje nós já estamos no segundo passo. Hoje nós já estamos alcançando as igrejas. Em Belo Horizonte nós já tivemos cultos de acessibilidade e já levamos o stand para que os irmãos ali daquela igreja pudessem ver. Então nós estamos tendo uma nova penetração
né, dentro da igreja, ampliando, né, os horizontes que nós nem mesmo supunhamos. Depois nós temos agora uma nova fase. Esse ano nós tivemos a grata experiência de sairmos de dentro da igreja para irmos à comunidade. Nós estamos começando um trabalho de evangelização. Irmãos, a Sueli me disse, aquela irmã que falou da arca, que 95% dos deficientes visuais têm a denominação que preza e que prega as obras. Porque é a única denominação que lhes dá assistência espiritual e isso faz com que eles fiquem cativos a um evangelho que não é eterno. Ela falou, nós não temos ninguém que nos ensine, mas agora tem, né? Tem a nós e a todos aqueles a quem o Senhor levantar. E nisso aí nós conseguimos ir em Belo Horizonte, no lar das senhoras cegas. São 8 senhorinhas cegas, tipo um lar onde algumas vêm para estudar, outras estão mesmo ali abandonadas. E nós pudemos levar para elas um dos nossos conteúdos em 3D, que foi o Senhor é meu pastor. Nós vimos ali o irmão, né, ele já está impetrando a bênção, depois a imposição de mãos, aliás, depois da palavra. E quando ele começou a pregar, ele foi falar sobre Jesus é a porta. Eu sou a porta das ovelhas. E ali estava o stand, ele falou, eu sou a porta das ovelhas. Jesus falando, eu sou a porta. E ele perguntou, vocês sabem o que é uma ovelha? O que vocês acham que todas aquelas 8 senhoras responderam? Nunca peguei em uma ovelha. Olha para vocês verem como que aquilo, como diz a Simone, que é tão simples para nós, é tantas vezes tão inacessível para eles. Aí nós pegamos as ovelhas, colocamos na mão delas, elas pegaram, depois levaram a ovelha para casa. Então assim, entenderam, viram o pastor, viram o redil, elas ficaram plenamente informadas e ensinadas deste contexto bíblico. O Senhor é o meu pastor. E nós já tivemos a visita na igreja depois disso, de 3 dessas irmãs. Foram e ficaram muito felizes. E dizem que vão voltar e vão levar mais não sei quantas e não mais sei quantas. E vou lhes dizer uma outra coisa. O que Deus tem feito é tremendo. Nós estamos com a previsão de levar no Rio de Janeiro a um seminário 40 deficientes visuais de uma instituição de deficiência visual. Então o Senhor está avançando, porque o tempo é do breve. Está na hora de buscar nos valados, nas praças, porque a ceia, a mesa do Senhor está posta e eles não podem ficar de fora. A primeira etapa do acervo, nós começamos assim com objetos isolados, por exemplo aqui o globo terrestre, né? Como que eles poderiam estar lá no stand, como ter noção de que o globo flutua. Nós temos um globo com eletromagnético invertido lá, que o globo está flutuando, eles passaram a mão, eles perceberam por que o globo está no ar. Isso é muito importante, não é? Porque não há outra maneira de ver. E me disseram também, não conhecemos bichos. Pastores, eles não conhecem insetos. Por quê? Que mãe que vai colocar uma barata, um escorpião, né? Um bicho na mão de uma criança? Então, quando a igreja prega, seja em qualquer de suas reuniões, sobre as pragas do Egito, a praga das moscas, a praga das rãs, eles não sabem absolutamente que bicho que é. Pegaram a mosquinha, botaram de perna para cima, é assim que é a mosca. Falei, não, ela é assim. Outra hora pega o bichinho de costas, é assim? Não, é assim. Realmente, nós estamos fazendo com que eles vejam. Como a mim disse, nós podemos dizer como eles dizem, eu estou vendo. Quando eles pegam os objetos, eles não falam, eu estou pegando. Olha, eu estou vendo, que lindo. Sabiam que eles falam, que lindo. Eles têm os mesmos conceitos de nós, da beleza da forma. A segunda etapa do acervo, nós estamos vivendo ela agora.
tem sido algo surpreendente, que é aquilo que desde o início já estava no nosso coração, e o Senhor vem nos organizando quanto a isso, que é os contextos bíblicos. Nós estamos vendo aqui é em Domingos Martins, foi onde nós levamos a primeira vez, né, os 4 módulos do acervo bíblico, para permitir o alcance para os nossos irmãos do entendimento, do conhecimento histórico e também da revelação. Mas qual é a surpresa? Amplamente visitado por crianças, por pastores.